vários prismas. Eu quero analisar duas coisas contigo aqui. Estamos agora nos minutos finais, faltam 22. Falarmos da entrevista de João Lourenço, não te importas, e também do Estado de Saúde de Eduardo Santos. Não sei, é um ponto que eu levanto agora, lembrei-me. Não sei se queres falar sobre isso. Se não, podes apresentar outros dois temas. Eu vou dizer uma coisa que eu escrevi e foi público. Eu acho que o João Lourenço, perante as entrevistas, desenvolveu muito. A forma como fala, ele é extremamente sarcástico nas respostas. Tu consegues sentir Sim. Um gozo tremendo. Não sei se é do uso do poder ou se é dele próprio. Ainda não consegui chegar a essa conclusão. Mas sei que ele está muito mais confiante nas respostas que dá. Mentindo ou não. Porque 50% que ele na entrevista era mentira. Nós não vivemos nada daquilo que ele disse, né? Pronto. Certo. Mas sinto que ele está mais firme. Não está a responder à toa. Porque no início do percurso dele, o homem quando abrisse a boca não mandava uma para a caixa. Agora não. Agora sim, ele está bem estruturado. Mentindo, mas está bem estruturado. Ou seja, a mentira dele, para ele é uma verdade. E a forma como diz, quem não viver em Angola, é uma verdade. Não consegues perceber que é uma mentira, ok? Volto a dar uma nota negativa. A equipa dele de protocolo, marketing e imagem, o senhor está sempre muito mal posicionado. Ele não se sabe sentar. Está sempre com as pernas abertas. Mas não é questão de estar a pernas abertas. Vocês, homens, já têm um ângulo de abertura normal. Mas ele está sem classe, sem estrutura nenhuma. Mas a culpa não é dele. Alguém tem que estar ali para o orientar. Alguém precisa de orientar. Porque nem todos nós nascemos a ser educados. Eu não sou filha da rainha de Inglaterra, que quando nasço já tem lá uma senhora, desde pequenina, a dizer-me como é que eu tenho que sentar, como é que eu tenho que dizer, como é que eu tenho que falar. A vida e a mínima educação oferecem isso. Se eu não tiver, e se tiver a possibilidade de chegar a um patamar como chegou o João Lourenço, alguém tem que lhe dizer, aquilo não são posturas de sentar. Só faltava o chinelo e a toalha de praia. Coisas, né? Pois assim, o senhor já não goza de uma beleza fantástica. Se não fizer aquela postura que tem que ser, o cenário, estás a ver? Fica estragado. Não fica bom. Olha. Eu agora, por abuso, e condenem-me se vocês quiserem, eu não vou gravar mesmo essa live. Por este momento aqui, não vou gravar. Foi dito por mim. Eu não escondo, eu escrevi isso. Não, tudo bem, claro, mas deixa seguir. Não, eu não vou... Não, estás a fugir o rabo a seringa. Não, porra, olha, é o seguinte, eu não quero... Eu não iria... Sequer pensei nisso, porque eu acho que aí tu és mais detalhista. E sempre demonstraste em vários momentos sobre várias coisas da vida. Relativamente à postura e essa coisa toda, que tens um tato mais apurado para analisar esse tipo de coisas. Quanto à entrevista, sim, eu corroboro plenamente com o que disseste. Eu acho que sim, eu acho que o presidente... Nota-se uma firmeza, ele desenvolveu muito bem. Muito. Eu acho que sim, o presidente melhorou na forma de fazer entrevistas, porque tem feito mais entrevistas nos últimos tempos e tudo mais. E ele podia ter melhorado se continuasse a dar mais entrevistas, ok? Agora, tenho pena de duas coisas. Primeiro, que o presidente não tenha ainda estado, por exemplo, numa entrevista face-to-face, desde a altura que fez com o Luís Caetano e o Nock Nogueira, a primeira grande entrevista que deu à televisão pública. Eu acho que ele podia fazer mais, mas não fez porque a política angolana vive muito de mentiras e muitas mentiras bastante profundas e que realmente, e nesta altura, se o governo destapar a cabeça, mostra o rabo, ou se tapar a cabeça, mostra as pernas, se tapar as pernas, mostra a cabeça. E, portanto, eu acho que ele... Por isso é que não faz muitas entrevistas em Angola, e quando faz as entrevistas, faz nos moldes que faz, ok? Com muitos jornalistas, e sem aquela possibilidade do jornalista rebater muitas vezes nas perguntas.
a ironia, muitas vezes, o sarcasmo e a forma dele de ser. Ele é bom nisso. É uma forma intimidatória também. É uma forma intimidatória. Ali precisa de um jornalista trungungueiro como ele, ok? Porque os dois vão se entender muito bem, entendes? Mas vale a pena dizer que sim, eu acho que ele melhorou de alguma forma a desenvoltura diante das entrevistas. Eu gosto muito daquele sorriso falso e ele baixar a cabeça, porque assim, tem pormenores de psicologia, psicologia da comunicação, em que a gente percebe o desconforto. O desconforto numa e noutra pergunta, ele tem um sorriso assim, e ele vira para a esquerda, baixar a cabeça, ok? Depois, há outras perguntas que se lhe colocam muito menos agradáveis, em que, de repente, os olhos de João Lourenço enchem-se de... Parece que tem colírio nos olhos, ok? Isso denota muito o desconforto dele. Há outro pormenor que o presidente faz, quando ele puxa muito as costas e quando baixa muito assim, aqui essa parte de trás, para passar as mãos pelos joelhos, aquilo é tempo que ele carrega para dar resposta, ok? É o quê? É o quê? Olha, os nossos seguidores são top. Tu usaste uma expressão que a frase toda fazia sentido, né? Mas só pegaram numa palavra, trungungueiro. Então, eu estava a ver assim a entrevista, aliás, eu estive a ver quando estavam a trabalhar na entrevista, não é? Vale dizer que a entrevista foi gravada. Foi um pedido que se fez há bastante tempo para se fazer essa entrevista e ela se deu agora que, estando cá em Portugal, acedeu a esta entrevista. Não é a primeira entrevista que ele dá à RTP, julgo ter sido já a segunda. Primeiro foi com o Vítor e agora com a Isabel. A Isabel é uma pessoa que ela foi exatamente igual a si. Ela é uma pessoa muito doce, ela faz várias entrevistas, tem muita experiência e, portanto, eu gostei da... Posso dizer que eu gostei da entrevista. A Isabel, além de ser doce, que nota-se que é dela, ela é extremamente isenta. E eu gosto de jornalistas assim, quando vão estar com alguém, não se põem do opositor ou do o que for. São isentos, porque toda a história tem um lado A e tem um lado B. Claro. Então, pronto. Mas basta por isso, do João Lourenço, portanto, nota-se 10 para ele relativamente ao desenvolvimento. Nota 10? Ok. Sim. A ele. Não, acho que sim, eu acho que ele merece essa nota positiva do ponto de vista do seu desenvolvimento. Agora, e a outra nota, qual é que dás relativamente a outras coisas? A nota relativamente a algumas informações que ele passou, tinha que depois vir a ir buscar, não foram algumas, claro que zero, porque não corresponde muito com a verdade do que estamos a passar, mas ninguém vai falar mal do seu filho a público, né? Maneira de dizer. Eu acho que aí foi uma postura de diplomacia. Obviamente que ele não poderia reconhecer as coisas que não estão bem no país, porque isso daria depois, claro, daria logo muita conversa. Exatamente. Mas depois disso vem a questão do nosso presidente emérito, né? Que eu tenho, acho que eu, com muitos angolanos, ou quase a maioria dos angolanos, tenho em grande consideração. Vítor, vão passar anos e anos. Todos os presidentes, a partir do José Eduardo Santos, vão ter um tempo limite, não é? De cadeira, de poder. O José Eduardo Santos não. Ele teve muito mais do que isso. Se pecou, se errou, sim. Mas muitos de nós estamos cá hoje e todas as oportunidades que o Angola teve deve-se àquele senhor. Aquele senhor não teve vida própria para poder... Não. Sim. Vamos ser honestos. Sim. Ele entrou aos 37 anos, mano. Ele não teve vida própria. 39, por aí, tudo que ele teve que fazer e fez foi a dedicar a um propósito que ele acreditava e que ele quis. E levou a cabo muito bem feito, ao contrário de muitos chefes de Estados africanos. Não, ele conseguiu uma estabilidade política e militar no país. Ele conseguiu aquilo que tomara muitos chefes de Estados africanos conseguissem. E isso eu tiro o chapéu. Hoje ele está onde está. Numa cama de hospital, ligado a máquinas, entre a morte e a vida, se não mais
morte do que para a vida, como eu digo, não é? Viveu, teve o seu corredor. O que eu espero, eu não é dizer, eu não vou estar aqui a dizer, eu rezo para que ele fique melhor, porque isto já é meu. Eu já desejo as melhoras. A única coisa que eu peço é, nós não somos eternos. Ninguém é Claro, eterno. claro, Eu posso, inclusive, ficar lá em Foz e deixar de estar hoje aqui na Terra. claro, claro. A vida e a morte são dois polos muito iguais. É aquilo que Deus quer nos dar. Portanto, chegou o tempo dele ir embora, que o faça de forma pacífica e que a sua passagem seja uma passagem bonita. A única coisa que eu peço é que o respeite. É que todos nós possamos respeitar esse momento de dor, esse momento de aflição que é vivido pela família. É ingrato porque não se trata só. Há quem não olhe para ele uma questão familiar, há quem olhe para ele como uma figura É política. nossa, é nossa. Exatamente. Então fica complicado fazer essa separação. Separação, sim. Fica mesmo complicado. E a única coisa que eu desejo é que seja uma coisa leve, que ele não sofra muito. Só isso. Todo o resto à volta, quem está vivo, quem tiver que fazer áudios, quem tiver que ter comportamentos que tenham que ter em prol da antecipação da morte do nosso ex-presidente, cabe a cada um. Mas eu, perante o quadro do nosso presidente, a única coisa que eu peço é que ele não sofra muito. E que se ele tiver que partir, que parte em paz. Eu acho. E que todos nós, os angolanos, possamos ser Compaixão. dessa passagem. Porque se hoje todos estamos aqui e como nós estamos, devemos a um homem que não teve juventude, não teve vida própria e dedicou-se a uma causa. Deixa-me só mandar um abraço a Francesca Marzilli. Está aí, minha amiga. Beijinho. Isto é a minha parte pessoal. Sim. Lamento a forma banal como se está a tratar do caso. Quer em termos políticos, governamentais, e quer em termos familiares. Acho que, principalmente nós, família, devemos proteger o máximo possível. Ok? Qualquer tipo de situação. Em termos governamentais, eu, pessoalmente, eu posso estar errada. Mas imaginemos que eu fosse a Presidente da República, era eu que me dirigia ao hospital para ir ver o meu antecessor. Era eu. Bem. Eu não mandava ninguém. Era eu. Mas não como Presidente da República, mas como Presidente do partido. Porque há uma história. E essa história tem que ser respeitada. Muito bom. Muito bom. Kênia, muito bom. Não quero ser diferente nas palavras que vou usar perante tudo aquilo que disseste, com toda a franqueza, como tem sido ao longo de todo este tempo com as lives que nós fazemos. Eu entendo que não podemos ficar indiferente ao fim da vida de quem quer que seja. Aliás, é bíblico. A Bíblia diz que nós não podemos negar um copo d'água ao nosso inimigo. Mas José Eduardo dos Santos não foi inimigo de absolutamente ninguém. Digamos que, aqui quero acreditar, desde que deixou de ser presidente até hoje. Portanto, enquanto esteve na arena política ativa, ele tinha sim os seus inimigos. Mas depois deixou o lugar como deixou e ele deixou de ter inimigos. Eu acho que ele mereceria um tratamento diferente. Primeiro porque saiu pelos seus pés. Segundo, ele fez questão de reconhecer publicamente os seus erros e de pedir também desculpas por aquilo que não fez bem. Aqui ninguém é perfeito. Aqui ninguém é perfeito. E perante isto, José Eduardo podia ter um outro tratamento. Entendo, quero acreditar, José Eduardo dos Santos desgastou-se tanto nos últimos 5 anos
se compararmos nos anteriores 15. E parece que em parte, ou parte do seu desgaste foi emocional, psicoemocional. Porque indiretamente ele viveu situações que quero acreditar sejam de vergonha, sejam de humilhação, sejam de desrespeito e, sobretudo, de consideração. E isso terá, penso, posso estar errado, contribuído para a celeridade do seu estado já debilitado de saúde. E, portanto, perante este quadro, ele parte no tempo que Deus vai entender. Mas por ele parte mais cedo do que aquilo que seria o tempo que ele ainda poderia viver. Julgo-me ter feito entender. Ora, relativamente à questão, isso é o meu olhar social. Do meu olhar político, julgo que José Eduardo dos Santos, do ponto de vista político, julgo que José Eduardo dos Santos parte, no fundo, com algum sentimento. Estás a ver quando tu dizes assim, Fónix, como é que a Kênia não está a falar de mim nas redes sociais? Porquê é que o fulano de tal não partilhou uma foto minha? Porquê é que o fulano de tal não veio me ver? Porquê é que o fulano de tal não me ligou? Porquê é que a rádio não falou de mim? Porquê é que a televisão não falou de mim? Porque nós somos humanos e nós temos vaidade. E nós sabemos que a vaidade nos alimenta o nosso ego. Alimenta o nosso ego. Porquê é que, por exemplo, é a SIC Notícias que está no hospital a fazer o direto sobre o meu estado de saúde e não é, por exemplo, a TPA? Então, do ponto de vista político, eu acho que há aí alguma ingratidão muito grande. Porque, Kênia, é exatamente nos momentos maus em que a gente vê com quem nós estivemos. Aliás, eu gravei aquele vídeo do Rendeiro. É João ou José Rendeiro? José Rendeiro, né? Eu gravei aquele vídeo que é quando nós morremos que a gente percebe o que é que nós andamos aqui a fazer. Agora, do ponto de vista familiar, que tu tocaste nisso, eu acho que perante tanta injustiça, a família se sente tão injustiçada, ok? E a única forma de se defender é exatamente fazer este tipo de guerra contra a informação. Porque eu recebi uma informação falsa que até passou como verdade. E, portanto, a família teve, ou tem tido, julgo, sobretudo a Gizé, este posicionamento para defender a honra. Vou dizer uma coisa, eu tiro o chapéu a Gizé. Eu também tiro. Deixa-me só terminar. Eu tiro, assim, eu acho... Pai, se faz da forma certa ou errada... É outra coisa. É outra coisa. Agora, claro. ela é filha do pai dela, e eu não tenho dúvidas. Porque ela defende... ela não está à espera se vai apanhar canhão ou não. Não. É uma líder nata da família, nota-se. É um comportamento... Dá o peito ao manifesto. Dá o peito ao manifesto. Eu até pergunto, Vitor, é uma das coisas que ultimamente me passa assim pela cabeça. Nós estamos perante um pai que tem vários filhos, né? Muitos filhos, mas que quando ele for sepultado, muitos dos filhos não vão poder estar presentes. Se ele for sepultado... Não, mas calma aí. Esse é um dilema muito grande que a gente não sabe como é que será o seu desfecho. Exatamente, porque assim, as filhas vão querer estar onde o pai está, onde o pai vai ser sepultado. São muitos anos. E ele sempre... Tu ouviste aquela cena, daquela suposta, porque eu tenho que te chamar assim, advogada espanhola que diz que não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa. Foi o maior erro. Aliás, aquilo nem é advogado. Porque um advogado que se preza a ser advogado
Aquele áudio para mim é um descrédito completo. Ok. A tudo, Vitor, por Ok. exemplo, quando és um advogado, tu primas pela informação. E a informação só é válida para um advogado quando comprovado. Pois. Nunca nenhum advogado vem a público e vai te chamar de corrupto sem provas. Ele sabe o quanto Claro. Portanto, aí parte do Mas, princípio que eu pergunto, será que é mesmo advogada? mas aí está a questão de eu ter tido a hombridade e o cuidado de dizer suposto, porque nós estamos diante de uma situação que a gente, por detrás de um áudio, a gente é rei. Atenção que a partir de agora podem começar a surgir áudios, até mesmo para... E já sabes que surgiram vários áudios lá atrás sobre várias coisas. Mas olha, Kenya, eu acho que é o seguinte, relativamente à questão da Chizé, ela está com brasa e eu acho que aí está. Olha, vou dizer uma coisa. Eu acho que se há uma coisa, Eu gostaria de falar de Chizé. se é uma coisa que José Eduardo Santos deverá estar orgulhoso neste momento, é pela filha que teve, a filha. Porquê? E vou-te dizer assim, eu julgo que se, por exemplo, determinadas pessoas que estiveram com José Eduardo Santos ao longo desses anos tivessem a lealdade canina, não de ser falado, mas de ser usado na realidade, como a Tizé tem a lealdade canina pelo pai. Completamente. Se muitos dos seus colaboradores tivessem a lealdade canina que a Tizé teve, me parece que José Eduardo Santos não estaria a ser tratado como está a ser tratado. E, portanto, mas há um ônus. Deixa que eu diga uma coisa, estamos a terminar e vamos ter que é, o MPLA carregará um ônus muito, muito, muito pesado no desfecho de toda essa situação. E, portanto... Eu ontem fiz um comentário no Facebook e disse que nos tempos que estamos a viver, que é o período pré-eleitoral, que estamos à porta, este desfecho tem que ser ou abafado ou segurado. Porque não será benéfico de todo. Abafado não será. Abafado nunca. Nós estamos num tempo em que as redes sociais quebraram os paradigmas de comunicação. E, portanto, isso por si só não vão abafar. Não terão como abafar. É que desde ontem ninguém fala sobre o GES. A partir do princípio está estável. Porque, assim, ninguém fala de que lado? Quando não se tem falado, não se tem mesmo a comunicação internacional. Agora também... Ou falada, quiet, ok? Calma, que aqui é uma estratégia. Tem que haver, porque nós estamos num período sensível. Altamente sensível. E o GES é mais conhecido que o GELO. De longe. O GES nesse momento se morre. Angola toda, porque o GES é carinhado por todo, de norte a sul, todo mundo sabe quem é o GES, entende? Sim. A nível político, vamos pôr agora a parte sentimental, humana, tudo de lado. Isso a nível político vai mexer. Tens duas hipóteses. Ou pagas bem para abafar e ninguém falar e aguentar-se, o máximo pode dizer. Se as máquinas ligadas dizerem que dá para aguentar até as eleições, ótimo. Ok? Ok. E vamos negociar. Em prol do partido, em prol do não sei quem. Atenção, isto é a minha opinião. Claro, okay? claro. Mas faz todo o sentido. Não estou a dizer que tem que ser muito tempo, mas o Fidel, quando morreu, todo mundo dizia que ele estava ligado às máquinas. Ligado às máquinas, está morto. Claro. É só para preparar, devagar, a toda a gente o que está a acontecer e o que vem aí. E isto agora vai mexer com como é que se diz? Com o clero, eu chamo clero, dentro do partido. Como é que vão preparar a comunicação para isso? Não, e como é que as pessoas vão emocionalmente reagir? Portanto, imagina que há pessoas que poderão eventualmente se terem abstido. Eu lembro-me que quando Agostinho Neto morreu, lembro-me não, porque ainda gatinhava, a minha mãe e as imagens, né? Que quando foi anunciada a morte de Agostinho Neto, que Angola parou. E Zé Eduardo vai ser diferente. Foi um show. E eu acredito que deste não será diferente. Aliás, só para teres noção, na minha família, quase todas as cotas já começaram a chorar. Não tem como. Ok, vou-te ser sincero. Eu vou ficar muito triste. Porque assim, é preciso separar as coisas. Vou ficar de rastos.
Não vou Ele fez, quer dizer, direto e indiretamente fez mal a muita gente, prejudicou isso. Mas, epá, eu vou falar de mim particularmente, quer dizer, independentemente de tudo, ok? Epá, a gente não fica indiferente. Agora, é assim, sobretudo porque, estás a ver, aqui dois polos, por exemplo, dois polos. Zé Eduardo dos Santos não foi bem tratado, não foi tratado como se eu julgava que deveria ser tratado pelo seu partido. E vê como é que as pessoas muita gente acabou por criar por ele essa empatia, essa mesmo, epá, pô, mais fogo, não devia ser assim, não deveria ser assim. Da mesma forma que, por exemplo, muita gente ganhou empatia por ACJ por tanta perseguição que lhe foi feita. São polos diferentes, perspectivas diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, mas para uma mesma realidade e para um mesmo mundo político. E, portanto, vai ser uma coisa assim... É tudo muito imprevisível. É tudo muito imprevisível, mas eu acho que terá um custo político muito pesado, negativo para o MPLA. Muito pesado, muito negativo para o MPLA. Porquê? Tu sabes que às vezes o direcionamento das nossas forças, da nossa vontade, pode seguir um caminho diferente. Ou seja, imagina o seguinte, a morte de José Eduardo dos Santos poderia, numa circunstância diferente, contribuir para o MPLA ter mais votos. Sim. Mas também, e em função de tudo como está a acontecer e essas coisas todas, se as pessoas tiverem raiva, ficarem tristes, poderá mexer negativamente e dispersar os votos. Vitor, do pouco que eu tenho de conhecimento e de algum estudo, neste exato momento tenho quase certeza que está-se a preparar internamente uma comunicação de marketing para tudo sair a nosso favor, ok? De certeza absoluta, porque tem que ser assim trabalhado, nem tem que se usar a imagem do nosso querido José Eduardo Santos, porque se for ao contrário, todos nós sabemos que só saímos a perder. Mas será uma estratégia política, não porque eu acho que seja feito de coração, minha opinião, ok? E pronto, nós já são 10h05. Eu vou ficar muito triste, sabes porquê? Porque quando eu fui para Portugal estudar, que a minha mãe mandou muito cedo para Portugal, nunca percebi porque é que ela mandou tão cedo. Eu gosto sempre com ela por causa disso. Eu lembro perfeitamente que o Presidente da República era o Cavaco Silva. Foi década de 80 que foi Cavaco Silva. 80, 90, sim. Ao Jorge Sampaio, já não sei, um deles estava no poder. E eu lembro perfeitamente quando estávamos nas salas de aulas, os meus colegas portugueses diziam assim: o nosso Presidente da República, fulano de tal. E Vítor, eu dizia sempre a mesma coisa. O meu Presidente não é fulano de tal, o meu Presidente é José Eduardo dos Santos. Mas eu vou falar do vosso Presidente, fulano de tal. Dizia sempre isso em aulas de história, por incrível que pareça. Portanto, esse sentimento e este orgulho de sermos angolanos e de termos uma história, eu tiro o chapéu por causa de sim. Tchau, Bem. tchau. Não entra, tchau, Cília. Rubra! Ai, Rudra, né? Não, Rudra. Mas pronto. Tá bem. Ok. Obrigada. Olha... 10h07, temos que ir. Tá bem. Pronto, eu não... Próximo, fica isto pendurado porque ainda vem muito fio. Vai rolar esta semana. E muito tema vamos ter para outra semana. Certeza absoluta. Olha, eu não sei se gravo esta live ou não. Gravo esta live? Grava, nós... Assim... Olha, não. Só se eu sentir aqui agora 50 pessoas a dizerem grava. Quero ler aqui grava, senão não vou gravar esta live. Se as pessoas disserem grava, eu vou gravar a live. Nós temos que entender, as pessoas têm que começar a perceber que quando nós fazemos e damos uma opinião, são opiniões próprias, pessoais, não vai influenciar nem na Constituição, nem na conta bancária de ninguém, nem na vida de ninguém. E as lives, desde que elas sejam educadas
e transmitam entre todos os temas a maior serenidade possível, dentro de qualquer tema, não haver rancor, não haver raiva. E eu e tu não somos pessoas rancorosas, nem temos raiva de ninguém. Portanto, só desejamos o bem, amor e alegria a toda a gente. Por isso, grava, grava, grava. Não, eu estou a contar aqui os gravas, ainda falta mais gravas, estão aí, grava, já estou em 20, ok? Faltam 30 gravas, eu vou gravar. Estou a começar a pensar em gravar a live. Ora, muito bom. Nós vamos estar aqui para a semana, verdadeiramente a falar sobre isso, mas tu hoje foste mazinha, antes de terminarmos aqui. Foste mazinha porque eu vou ver, vou buscar aleatoriamente, calma aí. Para não ter que estar aqui, abrir. Não te falei para tu dizeres uma frase da Bíblia. Ah, pois, mas agora então vou abrir aqui uma, né? Porque eu já li tudo. Quando tu disser, olha, eu vou fazer assim e tu dizes, as pessoas têm que estar a dizer grava, 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 grava. Quando tu disseres para, eu paro. Para! Para! Para aí. E leio o que está aqui gravado, né? O que está aqui escrito. Vê uma coisa. O valor dos provérbios está aqui. Parei aqui e vê como é que nada é... Bom, não quer dizer que nada seja por acaso, mas vê. O valor dos provérbios. Então vou ler essa parte aqui para vocês. Nesta introdução, os provérbios são apresentados como um meio para se alcançar a sabedoria. Eu não sei o que é que vem ali. Gravo a live, eu não sei o que é que vem ali, Kenya. Vê bem. Paramos de onde? Provérbios fazem o que? Sabedoria. Sabedoria. Bom senso, né? Então vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Tinha a melhor forma para nós terminarmos isso? Os tolos, repete, os tolos. Os tolos desprezam sabedoria e não querem aprender. Tinha a melhor forma de a gente terminar esta live? Diz-me! Grava. Grave. Grave. Só por essa tua última frase. Grave. Agora vou matar bichar milho com jinguba. Fiquem bem. A jinguba está aqui. Para dar mais raiva da vossa cara. Comprei bué de banana, pão. Para dar mais raiva.